amigos do Grande Axé, bem-vindos a mais um Axé em Pauta. Desta vez, com o propósito de conversar e parabenizar o Babalorixá Tigre de Xangô pela expressiva eleição do Conselho Tutelar. Para tanto, contamos, como sempre, com o inestimável e valoroso apoio à participação de Pai Paulinho de Odé. Pai Tigre, muito obrigado por conceder esse espaço, conceder espaço em concordar em hoje conversar um pouco, falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco da eleição, falar um pouco dos seus propósitos como conselheiro tutelar. Pai Paulinho, ninguém melhor que o senhor para começar a conversar com o pai Tigre de Odé. Tigre de Xangô, perdão. Da bandeira de Odé. Da bandeira de Odé, sempre de Odé, né? Muito bem, primeiro eu quero agradecer a cada um e cada uma que estão conosco no dia de hoje. O Axé em Pauta, ele teve um momento de reapresentação, até porque o Tigre é um dos âncoras desse programa, idealizador e consultor junto conosco e contigo, Beto. Como tu mesmo disseste, eventualmente tu teria a tua participação e tu estás hoje aqui conduzindo, respeitando uma diretriz e uma ética. Nós não fizemos Axé em Pauta enquanto estava em momento eleitoral. Então hoje o Beto nos propôs de que a retomada desse programa seja entrevistando o Pai Tigre de Xangô, né? E isso nos deixa muito lisonjeado porque nós conseguimos um objetivo depois de muito trabalho, muito esforço, capitaneado e puxado pelo nosso candidato Tigre, que se esmerou, que foi determinado, que foi comprometido, que foi obstinado, porque tem uma história voltada à criança e adolescente, daqui a um pouco ele vai falar, por isso nos deixou muito mais motivado e muito mais com vontade de eleger o Tigre, porque sabe que ele fez e fará um trabalho, sem dúvida nenhuma, inigualável na cidade de Canoas. Claro que com um colegiado, e aqui também quero parabenizar os outros 19 que elegeram, e também parabenizar todas e todas que concorreram, em especial os eleitos e aos suplentes, todos que colocaram seu nome à disposição, independente da diferença ideológica ou não, partidária ou não, não é uma eleição partidária, porém todos têm a liberdade de ter as suas escolhas ideológicas, mas eu acho que o mais importante é a criança e adolescente da nossa cidade de Canoas, em especial a criança e adolescente do povo de Axé, que ainda é mais discriminada, perseguida e acometida de violação e preconceito em todos os espaços da sociedade, especialmente nas escolas, Beto. Então eu me sinto muito honrado. Hoje aqui, na verdade, eu sou mais um espectador e um participante, e tenho certeza que tu conduzirás da melhor forma possível. Pai Tigre, 1.248 votos. Isso lhe deixa com enorme responsabilidade, não? Bom, é uma grande responsabilidade. Primeiro, eu quero desejar aqui uma boa noite a todos que acompanham mais uma edição do Axé em Pauta, com essa retomada importante que é essa conversa a respeito da nossa vitória, da nossa eleição no Conselho Tutelar. Claro, Beto, é realmente uma responsabilidade muito grande, porque são 1.248 pessoas que depositam a confiança, né, na tua trajetória, no teu currículo, no teu trabalho, e nada mais sério e mais justo que no exercício desse mandato, né, que começa dia 10 de janeiro de 2020, que eu possa corresponder com um trabalho sério voltado para as crianças e adolescentes de Canoas, que são os beneficiários do trabalho do Conselho Tutelar, né? Quem é o beneficiário direto do trabalho do conselheiro tutelar é a proteção, né, do direito da criança e do adolescente. É a infância e a juventude, que são o futuro de Canoas. Bom, em trabalho social especificamente, tens uma grande trajetória, uma longa história já, não é? Isso aí, Beto. Na verdade, a campanha do Conselho Tutelar é uma campanha bem difícil, porque ela é uma campanha que ela não tem, diferente de outros cargos eletivos, né? Os candidatos, eles podem ter uma plataforma eleitoral, eles podem ter um programa, eles podem se comprometer com compromissos, né? Por exemplo, um cargo eletivo de vereador, de deputado, e assim vai, em todas as esferas, né? O candidato ao Conselho Tutelar, ao invés de propostas, ele tem propósito, né? Porque o propósito
é defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que insere os direitos da criança desde a gestação, né, na barriga da mãe, até os 18 anos completos, que aí se torna adulto, e defender também as leis da infância e proteger principalmente as crianças que sofrem algum tipo de violação ou ameaça. Então tu faz a tua campanha explicando esse propósito. E esse propósito está relacionado com um pouco da minha história, é claro, né? Porque o projeto que me qualificou para participar dessa eleição foi a Caravana da Diversidade, que foi um projeto de educação para a paz que eu realizei nas escolas de Canoas durante 4 anos, na rede municipal e do estado, com o objetivo de prevenir violência e o bullying escolar, tratando dos preconceitos, né, voltados ao respeito à diversidade religiosa, à diversidade social, né, racial, porque a escola ela é o espaço da diversidade, porque o nosso país é diverso. Né? Na escola tem crianças que são pobres, crianças de classe média, tem crianças pretas, brancas, né? Crianças loiras, crianças índias. Na escola tem crianças cristãs, crianças umbandistas, crianças afro-umbandistas, crianças espíritas. Então, em razão da diversidade que o país é, e a escola, que é a expressão do futuro do país, é onde estão as crianças, né? Esse trabalho foi um trabalho bem valoroso e esse trabalho que me qualificou para participar desse processo. Foi um processo bem difícil. Eu imagino. Em várias etapas. Né? Mas, Paulinho, o senhor falou que essa eleição para conselho não envolvia partidos políticos, né, que não era partidária. Mas a questão religiosa, essa questão de cultos, ela penetra nos conselhos? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que todo o espaço, segmento, setor e religião da sociedade ele tem que estar representado. Dentro dos espaços religiosos, dos templos, é que acontece acolhimento, que acontece política pública, quando é com um propósito correto. Em todas as religiões tem gente boa e ruim. O que a gente tem que disputar espaço, Beto, é que uma parte, não generalizando, como eles fazem com a gente, é impositivo e preconceituoso essas representações. E aí que nós não podemos aceitar. Então é por isso que é importante nós termos conselheiros tutelares do povo de Axé, e não só conselheiros tutelares, mas qualquer espaço de importância na sociedade. Mas os conselheiros tutelares são estratégicos, porque tratam com o futuro da nossa sociedade. E como eu que levei um soco no rosto com 8 anos de idade, eu fiquei com uma marca que serviu uma maneira de luta para mim, uma forma de luta. Mas a maioria causa danos irreparáveis que acaba levando a criança ou adolescente para a vulnerabilidade e muitas vezes fazer muito mais violência e até coisas terríveis na vida dessa criança e esse adulto depois. Então por isso é que eu entendo que prevenção é muito melhor do que qualquer outra política paliativa. E eu quero fazer uma referência aqui ao Paitig, além de toda a legitimidade que ele já falou aqui, que eu procurei ter cuidado nas redes sociais, mesmo não tendo sido vereador, não estar em cargo remunerado, sou presidente de uma entidade não remunerada, eu cuidei para que ele tivesse isonomia e autonomia, né, para que tivesse igualdade perante os outros candidatos, para não fazer campanha de forma muito aberta. Fui um orientador, fui um conselhador, né, mas não fazer muito aberta, respeitando essa instância. Né? Então eu penso que, além da legitimidade dele, tem projetos que o Tigre me acompanha desde criança. O Tigre acompanha há 15 anos, se não o maior, um dos maiores natais da cidade de Canoas, que é o Natal da João de Barro. Nós atingimos milhares de crianças, fizemos uma grande campanha de arrecadação que, inclusive, distribuímos para os outros quadrantes. Agora mesmo nós estamos fazendo uma campanha para a mãe Karina de Iemanjá, dia 12 de outubro, para entregar brinquedo. Essa semana ela já vem buscar um pouco, estamos pedindo para outras pessoas. E o Tigre nos acompanha. Mais de 10 anos nós aqui, na João de Barro, começou aqui dentro do nosso terreiro, danças de capoeira, danças de rua, e temos hoje na sede do CNCC, o Centro Comunitário, nossa comunidade, dança de rua para dezenas e dezenas de crianças e adolescentes. Então, não só essa história que já é extremamente relevante, que ele fala, tem a história de apoio à criança e adolescente, não só também com eventos, mas de orientação, de concepção, de caminhamento para soluções dos problemas. A questão da luta contra a drogadização aqui na comunidade, o Tigre sempre foi parceiro.
Então, eu queria dizer que é uma história muito longa. E esses 1.248 votos, e a todos que ajudaram a captar esses votos, a convencer essas pessoas, eu agradeço a cada uma e cada um. Não vou citar nomes para não fazer injustiça com ninguém. Por isso que eu acho, Beto, que hoje o Tigre tem que nos dar mais elementos dessa nossa luta que foi essa grande conquista. Não vai citar nomes, eu vou pedir para o partido citar ao menos 2 nomes, porque tivemos mais 2 candidatos do Axé também nessa eleição, né? Perfeito. Aqui em Canoas, nós tivemos 46 candidatos que participaram da eleição. São 20 eleitos, são 20 vagas, né? E são 20 suplentes. Portanto, 6, né, ficaram fora da suplência. E que nós temos conhecimento, né, que realmente que se declaram pessoas do Axé, nós temos conhecimento de 3 pessoas. E uma posição de suplente, né, com uma grande votação, e também a mãe Flávia, que é de uma família importante, tradicional aqui de Canoas, que também é do Axé e também teve uma expressiva votação. Eu saúdo a mãe Flávia e todos os familiares, os amigos, né, que construíram também essa importante vitória. Mas, Beto, a principal vitória, ela é da cidade, ela é da participação, ela é da democracia, que veja bem, uma cidade que tem 240 mil eleitores, né, que normalmente nas eleições municipais participam de 150 a 190 mil pessoas, né? Para essa eleição do Conselho Tutelar, que é uma eleição que não é obrigatória, participaram 17 mil pessoas, né? Um pouquinho mais de 17 mil pessoas. E a nossa votação atingiu 7% dos votos, né? Os nossos 1.248 votos foram 7% do total da eleição. Se fizer um comparativo com uma eleição em que participa 180 mil pessoas, né? 7% de 180 mil pessoas dá em torno de 12, 13 mil votos. Então, é uma votação muito expressiva. E aqui, como o pai Paulinho registrou, ela é fruto, ela é um resultado de um trabalho coletivo, né? De uma concentração de energia, de trabalho de diversas lideranças, de vários segmentos importantes, né? Que tem relação com a nossa luta, com a nossa história, com os nossos trabalhos, com os nossos projetos, porque por mais qualidades, capacidade que qualquer candidato, qualquer pessoa tenha, né? Por mais que tenha o melhor discurso, o melhor poder de convencimento, a melhor proposta, o melhor programa, numa eleição só tem resultado positivo quando tu tem um trabalho em rede, um trabalho forte de grupo, né, para que tu possa levar a tua proposta, a tua história, os teus trabalhos e que mais pessoas possam ser convencidas. Então esse resultado ele é coletivo, ele não é resultado só do Tigre, né? Aqui como o pai Paulinho registrou, ele é resultado de uma história em defesa das crianças e adolescentes de Canoas que começa aqui nesse terreiro, né? Através dos natais que há mais de 15 anos são realizados, dos projetos sociais. Aqui por mais de 5 anos nós tivemos programas de aquisição de alimento do Fome Zero que alimentou milhares de crianças, né? E por fim, porque eu cito a Caravana da Diversidade como o projeto que me qualificou para concorrer. Até porque lembrando que você esteve à frente da coordenadoria perfeito. Um bom tempo. Porque esse projeto é o projeto que eu atestei documentalmente, né, no processo de inscrição. Eu quero lembrar que a eleição é a última fase desse processo de escolha dos conselheiros tutelares, é a mais importante, mas anterior à eleição existiu a prova de conhecimentos, a avaliação psicológica, esse atestado de um projeto comprovado, reconhecido junto à infância e à juventude, né? E a eleição, a última fase, a última etapa. Então eu queria também fazer esse registro e esse agradecimento, porque essa vitória coletiva ela só foi possível com essa concentração de esforço e de energia, com pessoas que se identificam com a gente, né? Eu não quero citar nenhum nome porque eu posso esquecer de alguém que foi importante, Beto. Mas é isso, é uma vitória de pessoas que se identificam conosco, que se identificam em pensamento conosco, que se identificam em ideais conosco,
que se identificam em luta conosco e que se identificam enquanto história e trabalho conosco. E assim a gente conseguiu atingir essa expressiva vitória. Falamos que o Conselho Literário ele não tem projetos, ele tem propósitos. Ele pode falar alguns para nós? Perfeito. O principal propósito, né, e a campanha, justamente, a campanha para o Conselho Tutelar, ela tem um grau de dificuldade maior em vários aspectos. Primeiro, aqui em Canoas tem um conjunto de regras, né, que limitam a divulgação da campanha. Por exemplo, só fazer um parênteses para explicar então que essas regras elas são municipais. Por município. Cada município tem o seu órgão especial ali, o CONDICA, e cada município tem o seu regramento. Aqui em Canoas, como é que funciona? Algumas limitações na divulgação. Por exemplo, não é proibido carros de som, né, veículos de som, é proibido cartazes, faixas, outdoor, banner, até o adesivo aquele de lapela no peito não pode. Né? Foi proibido também que o candidato, né, ele não pudesse veicular vídeos nas redes sociais, só conteúdo de texto e de imagem. Então, além dessas dificuldades, também há a dificuldade de que, diferente de outras campanhas, né, como tu registrou, a pergunta foi o propósito do Conselho Tutelar. Quando tu vai convencer o teu eleitor para esse tipo de eleição, né, tu não pode colocar compromissos de projetos. Por exemplo, eu não posso, enquanto conselheiro tutelar, viabilizar projetos, programas, né, porque o conselheiro tutelar ele não trata com recursos públicos, com orçamento público, ele não ordena despesa, ele não tem caixa, ele não tem orçamento. Resumindo, né, ele não lida com dinheiro para programas, para projetos. Então, tu não pode ter compromissos de implementar projetos. O propósito, como é que ele se dá? E essa é a tua pergunta. Ele se dá através da defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, que estão determinadas lá no ECA, que é a fala inicial que eu fiz aqui no programa, né, que é os direitos desde a gestação até a maioridade, e também algumas leis da infância, né, em nível municipal, estadual e federal, que têm que ser protegidas. Então, o propósito, quando tu faz a tua campanha, né, tu apresenta a tua história, o teu currículo, e isso demonstra confiança para as pessoas, né? Aqui, como tu registrou, eu até os 21 anos eu trabalhei na indústria, né? E com 21 anos eu fui o secretário mais jovem da administração anterior, com 21 anos, né? E com 28 anos hoje, eu fui, na verdade, dos 68 candidatos que se inscreveram no processo, né? Eu fui o candidato mais jovem, com 28 anos, que participou desse pleito, né? E tenho muito orgulho de ter sido também o mais votado. Aí, Paulinho, estamos nós diante de uma nova liderança política? Pelo ponto de vista de renovação, oxigenação na política, sim. Pelo ponto de vista de história, não, porque 10, 12 anos de idade eu já estava na primeira conferência estadual e nacional de igualdade racial, né, da estadual para os delegados serem para a nacional, de construção. E está na luta por moradia, ocupação, enfim, toda a luta política social, desde criança nos acompanha. Queria fazer um complemento que eu observei na campanha do Conselho Tutelar, mesmo estando um pouco mais distante, é que as pessoas não conhecem o trabalho do Conselheiro Tutelar e não entendem que a maioria desse trabalho ele é anônimo, ele não pode ser mostrado. Isso é importante frisar, porque trata com a violação. Quando ele fala em garantia do Estatuto da Criança e Adolescente, ele trata que, no momento de violência, violação, discriminação, abuso e estupro, é o conselheiro tutelar que acompanha e que faz muitos dos encaminhamentos. Então, nessas horas, o conselheiro não vai poder divulgar por uma questão legal e ética que ele está tratando disso. Por isso as pessoas perguntavam, mas eu não sei o que o conselheiro faz. Mas a maioria das coisas não vai saber mesmo, porque não pode saber. Agora, não impede do conselheiro, por exemplo, em momentos de horário que não está trabalhando, de fazer palestras, de militar, de ser ativista, como ele já faz isso há muitos anos, nas escolas, em qualquer ambiente, dando palestra, orientação, conscientização, para potencializar a política pública para criança e adolescente. Carga horária. E quando começa o trabalho?
Então, dia 10 de janeiro é o dia da posse dos novos conselheiros tutelares, os conselheiros eleitos e os 20 suplentes. E o mandato encerra em dezembro, né, de 2024. E qual é a carga horária? Como é que funciona o trabalho em si? A carga horária funciona da seguinte maneira, né? Segundo uma lei municipal, né, o conselheiro ele cumpre um regime de 40 horas semanais, que são 8 horas por dia, mais o regime de plantão noturno, porque o conselho é importante, gente, divulgar isso também, Beto. O conselho tutelar ele é um órgão que ele funciona 24 horas. Porque essas situações de regime de plantão e também todos os finais de semana. Então, dentro de todos os meses, né, eu também estarei na escala desse regime noturno e também nos finais de semana, além das 8 horas obrigatórias, né, que são o regime que é de 40 horas semanais. Pati, sabemos que o salário de um conselheiro tutelar em Canoas, ele fica ainda um pouco inferior a R$3.000. Na sua formação profissional, o senhor teria condições de uma empresa privada ganhar muito mais do que isso. Certo. Por que essa opção? Bom, Beto, primeiro porque eu acredito que não só o povo de Axé, mas também a juventude, né, em relação à oxigenação dos espaços, né, de poder e decisão, acredito nisso como fundamental e determinante. Então, com essa crença, como eu acredito nisso, seria muito difícil eu me eximir de participar desse importante processo. Como tu registrou, né? Na minha área de formação eu poderia galgar salários, né? E alguns direitos trabalhistas, né? Como o fundo de garantia, como algumas verbas rescisórias. Para quem não sabe, quando tu passa por um cargo público, né? A única contribuição que tu tem é a contribuição previdenciária. O cargo do conselheiro tutelar, ele não tem nenhum tipo de verba rescisória quando sai o fundo de garantia. Cargo público em comissão e o do conselheiro tutelar e os cargos legislativos funcionam assim. Então, numa empresa privada, se eu tivesse um salário de R$1.500, né, eu estaria com uma maior remuneração em relação ao fundo de garantia, às verbas rescisórias, né, férias, 13º, muito maior do que a casa dos R$3.000, que é o salário do conselheiro tutelar em Canoas, que é um dos menores da região metropolitana. Mas eu encarei isso como uma missão, né, porque eu acredito que a política e a política de cargo eletivo, a eleição do conselheiro tutelar, do conselho tutelar, ela não é uma eleição partidária, mas ainda assim é um cargo eletivo, né? Assim como outros demais. Eu não acredito na política como profissão, né? Mas acredito na política como uma missão. Então, a minha profissão, eu sou consultor em gestão de pessoas, que é a minha área de formação, presto consultoria para algumas empresas, né? Mas eu estou conselheiro tutelar. Eu estive secretário, né? Estar é diferente de ser. O que eu sou? Eu sou consultor na minha área de formação, mas eu estou num cargo temporário, né? A serviço da comunidade. A serviço das pessoas da cidade, porque o meu trabalho ele vai ser para todos, claro, né? Quando o pai Paulinho fala de isonomia é que quando as pessoas são iguais perante a lei, né? E as crianças e adolescentes, independente da religião, da cor, da origem, da escola que estuda, né? Elas têm que ter isonomia porque todas têm que ser iguais perante o ECA. E os direitos delas têm que serem protegidos de forma igual perante o ECA. Então a minha função como conselheiro tutelar, né, temporariamente no cumprimento desse mandato, é proteger o direito das crianças e adolescentes aqui do município. Muito bem. E para quem é que a gente pede para aumentar esse salário? São os vereadores ou a prefeitura que estabelece? Tanto o executivo quanto o legislativo pode reformar essa situação. Mas aí, ano que vem tem um processo, né, de eleição municipal e também é um momento para pincelar isso dentro do programa, né, das propostas dos futuros candidatos a prefeito. Então é um movimento que os próprios conselheiros podem fazer
com os futuros candidatos, né, que vão participar das eleições ano que vem em Canoas, para que isso possa ser reformado. Porque Gravataí, que é uma cidade próxima aqui, o salário é quase com o dobro desse valor. Exatamente, né? Quase 6 mil reais. Exatamente. Mas, Paulinho, antes de eu pedir para o Pai Tigre a sua mensagem final, alguma colocação, por favor? Não, eu quero mais uma vez agradecer ao Beto, o Grande Axé, né, a TV Web da Grande Axé, que é nossa parceira aí, né, construtora do Axé em Pauta. Hoje o Axé em Pauta é diferente, né? Lembrando que é sempre capitaneado pelo Pai Paulinho, hoje excepcionalmente... E pelo Pai Tigre, né? Exatamente, eu Mãe Bianca. E Mãe Bianca, enfim, né, tem um foco ali de ressaltar, buscar elementos da ancestralidade, antropológico, filosófico, sociológico, da vivência do dia a dia da matriz africana, e trazer pessoas que a gente possa questionar, abordar, e ela possa trazer seus conhecimentos sem verdade absoluta, mas para contribuir, para que a gente possa mostrar a realidade. Às vezes as pessoas gostam o que é bonito da nossa religião. Toda ela é bonita. Quando se faz o bem é bonito. O bem evolutivo, a justiça. Então é mostrar o que realmente a gente entende de ancestralidade e de vida do cotidiano dentro dos terreiros e do meio religioso. Mais uma vez agradecer os 1.248 votos. Nos deixam muito honrados. Como nós fizemos bem aqui, o Pai Tigre disse bem, é uma vitória de um coletivo. É uma vitória da cidade de Canoas, é uma vitória das 1.248 pessoas que confiaram esses votos, mas, sobretudo, é a vitória das crianças e adolescentes da nossa cidade. Né? Eu quero encerrar mais uma vez, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou repetitivo, mas isso foi acho que o primeiro ser assim, que aquilo me entrou na minha mente, e eu vou lembrar sempre quando tratar de criança e adolescente, ainda mais linkado à questão da matriz africana. Que, né, como eu fui agredido quando era criança, e vi muita criança ser agredida, agora o Tigre tem essa missão, vai ter que ter uma capacidade psicológica muito grande, e ele tem. Eu tenho certeza que vai ter um equilíbrio muito grande, que vai ver coisas terríveis, mas vai fazer um trabalho bonito dentro, de fazer do limão uma limonada, fazer do terrível, com todas as adversidades, dificuldades financeiras que nós enfrentamos, algumas pedras que nos lançaram, nos motivaram a trabalhar mais e fazer essa votação histórica. Então, eu me norteio, e acredito que o Tigre também, todos, um pouco ou muitos também, um dos seres que viveram na Terra, um dos seres mais importantes da nossa história, que ele dizia o seguinte, que absolutamente nenhuma criança nasce odiando ninguém, por causa da cor da pele, da sua classe social, da sua diferença, da sua orientação sexual. As crianças nascem anjos, puras, elas aprendem a odiar. E se elas aprendem a odiar, nós temos a missão, a obrigação e o dever de ensiná-las a amar. Viva Nelson Mandela, muito axé, parabéns Pai Tigre, parabéns Cidade de Canoas e povo de axé. Exatamente, eu fiz questão de participar hoje justamente para fazer isso, para tornar público os meus parabéns para o Pai Tigre, pela essa expressiva votação, realmente 1.248 votos, acho que é histórico, não é? E parabenizar também a cidade de Canoas, as crianças, os adolescentes, o povo todo de Canoas. Pai Tigre, meus parabéns, eu vou pedir que o senhor encerre então, dê sua mensagem final, e como o Pai Tigre também é um dos âncoras, ele já faz o encerramento do programa. Aos amigos do Grande Axé, um abraço. Perfeito, então, essa parabenização, Beto, ela é para todos nós, né? Eu tenho certeza que também tu aqui com os teus amigos de Canoas, apesar de tu morar em Porto Alegre, mas também contribuiu para esse processo, e ela é uma expressão de um trabalho coletivo. Eu quero, antes de encerrar, né, agradecer, registrar esse agradecimento pela confiança dessas pessoas e dizer que o mínimo que eu tenho a fazer nesse trabalho é corresponder com um trabalho sério, comprometido, com responsabilidade. Temos certeza que será e a assim. minha trajetória até aqui assina isso. Né? Com certeza. Eu trabalho desde os 14 anos com carteira assinada, né? Iniciei como menor aprendiz e sempre tive muita responsabilidade e compromisso pelos lugares onde eu passei. E no Conselho Tutelar não vai ser diferente. Mas eu quero aqui, de forma especial, né, agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos, né, agradecer ao meu pai, meu irmão, meu conselheiro, minha inspiração, meu líder. É uma pessoa que me inspira, que eu aprendi
e sou muito grato por ter aprendido muitas coisas importantes que são estruturantes para a pessoa que eu sou hoje, né? Eu acho que o respeito a nossa tradição, ela é pautada no respeito à ancestralidade. Quanto mais experiência, mais velho, quanto mais idade, mais perto das divindades de Olorum a pessoa está, e mais perto da sabedoria. Então, a juventude, ela só tem resultado quando ela respeita aquelas pessoas que o antecedem. Então, o respeito à família, o respeito à família de axé, o respeito ao meu pai, à minha mãe, aos meus amigos, e o respeito a todos que contribuíram para que a gente atingisse esse objetivo. E para encerrar, eu quero agradecer todos que nos assistem, né, Beto? Na jornada desse ano do Axé em Pauta, hoje com essa entrevista especial, eu na condição de conselheiro tutelar eleito, e também te agradecer, não só o teu trabalho voltado aqui ao Axé em Pauta, mas tu é um grande ativista, tu não é só um jornalista, um empresário, um babalorixá, tu também é um ativista por direitos. E agradecer a tua sensibilidade de hoje, demonstrar esse gesto e poder falar um pouco sobre essa vitória importante. Então, meu boa noite a todos e todas, e seguimos em resistência, seguimos com a nossa luta para que nós possamos proteger o futuro de Canoas, o futuro do axé, o futuro da nossa cidade e também o futuro das pessoas que mais precisam. E só para lembrar que a partir da próxima semana o Axé em Pauta retoma. Deverá sim. Mesmo dia, mesmo horário. Deverá. Vamos só finalizar isso. Ajustar. Ajustar agora, momento de organização e depois a retomada. Aos amigos, muito obrigado e até o próximo Axé em Pauta.